de tudo aquilo ali que ela vivia. Porque, olha que interessante, Raabe, ela fala para os espiões, depois que os homens vão embora, os homens do rei que estavam procurando por ele, ela sobe até o telhado, onde ela tinha os escondido, e ela fala: eu peço a vocês, que por amor do Deus de vocês, desse Deus poderoso, nós temos ouvido falar desse Deus. Raabe, ela já estava ali ouvindo falar do que Deus estava fazendo, de como Deus tinha livrado o povo do Egito, lá da escravidão, de como Deus vinha trazendo aquele povo, como Deus vinha cuidando daquele povo, de como Deus vinha entregando os inimigos daquele povo nas mãos, né? E ali, ela já estava ali com tudo assim, sabe? Para uma mulher que não era nem um pouquinho provável, naquele tempo, ela já estava ali, ó. Uma coisa que me chamou muito foi como ela chegou e falou. Eu até anotei aqui, ó. Ela fala assim: eu tenho ouvido que o seu Deus, ele abriu o mar, ele secou o mar para vocês passarem. Eu tenho ouvido que vocês conquistaram, né, nossas cidades vizinhas. E eu creio que esse Deus é Deus na terra e também nos céus. Ela já estava crendo num Deus que ela nem conhecia. Ela estava ali colocando uma fé que muitas vezes muitos de nós não temos. Aquele presente de Raabe não era favorável para ela. Ela não estava ali no momento fácil. Eu não sei qual o presente que você está vivendo nessa noite, mas o Senhor, ele falava muito no meu coração: enquanto há vida, há esperança. Se você não está enxergando uma situação favorável agora no seu presente, se você acha que a sua família não está do jeito que você quer, se você acha que as coisas não estão caminhando da maneira como você esperava, sabe? Se você se frustrou, se decepcionou, ou se você está levando uma vida agora que no seu coração não é o que você quer, que não é o que você planejou, tira o foco um pouco de agora e olha lá na frente. Começa a olhar para o seu futuro. Você tem o poder de hoje sair daqui nessa noite e fazer algo diferente por você. Você está sendo alimentado, você está sendo edificado. Você escuta, você está aqui presente nos cultos. A gente tem a oportunidade de aprender, de ouvir e de mudar a nossa história. Raabe, eu fiquei assim, meu Deus, mas como aquela mulher foi corajosa? Se o rei descobre, se aqueles caras decidem invadir lá a casa dela e ver que aqueles homens estavam lá, iam prender aqueles homens, iam matar ela e toda a família dela, porque ela estava indo contra ali. Ela colocou a vida dela em risco para defender aqueles dois homens que estavam lá. E eu fiquei falando muitas vezes, sabe, a gente fica tão aprisionado no problema, na tribulação, na dificuldade que a gente está enfrentando, que a gente perde toda a esperança de ter um futuro melhor. A gente perde toda a esperança, muitas vezes, sabe, para aquela pessoa que a gente está orando, ou aquela pessoa que a gente quer trazer, ou aquilo que a gente quer conquistar, a gente acaba perdendo a esperança, e muitas vezes a gente se acomoda num presente e não faz nada para mudar. E aí eu olhei a vida de Raabe, eu falei, essa mulher tinha 1000 motivos para, tô nem aí, entregar aqueles homens. Mas eu creio que o coração dela já era um coração de servo, de serva de Deus. Por tudo que ela tinha ouvido, ela foi escutando as histórias, ela falou, cara, tem um Deus que liberta, tem um Deus que sustenta, tem um Deus que abre o mar para o povo dele passar em segurança, tem um Deus que está guardando e dando vitória para os filhos dele. E eu acho que ela começou a querer se encaixar naquilo ali. E quando ela sobe lá no telhado, ela pede para aqueles homens que vocês possam usar de bondade comigo
assim como eu usei de bondade com vocês. Naquele momento, Raabe, ela pensou no futuro dela. Ela sabia, como disse aqui no texto da palavra de Deus, que eles iam invadir Jericó. E que aquela cidade ia ser tomada e que todas as pessoas iam ser mortas, porque aquele povo era um povo que não obedecia mais, era um povo que estava de crente, que começou a adorar outros deuses, um povo que se perdeu do Senhor. E ela fala para aqueles homens, e aqueles homens falam para ela: traga toda a sua família. Traga toda a sua família, coloca a sua família dentro da sua casa. E se alguém não tiver dentro da sua casa, a gente não se responsabiliza. E aqueles homens foram embora. E aí eu fico pensando para vocês, gente, como que ficou, como que foi daquele dia, sabe? Eu acredito que o Senhor, Ele deu outra perspectiva para Raabe. Daquele dia em diante que ela sentiu esperança no coração dela, lá aqueles homens me deram a palavra deles. Ela já sabia que a cidade ia ser invadida, ela não sabia quando. Mas ela tinha certeza que ela e a família dela ia ser salva. Então, eu fiquei pensando nisso que a apóstola me falou hoje a respeito do futuro e também no tema. A Raabe, ela escolheu fazer uma conexão com as pessoas certas. Olha a importância das vezes a gente saber com quem a gente conversa, quem a gente recebe, a gente se conectar com pessoas certas. Ela se conectou com aqueles homens, ela serviu aqueles homens, porque ela os escondeu lá, deixou eles passar a noite, alimentou eles. Ela falou: vocês vão por aqui, vão subir os montes, vocês vão esperar lá tanto tempo até as pessoas do rei que estão procurando você saírem. Depois de tanto tempo vocês saem. E assim aqueles homens fizeram, e eles conseguiram voltar para Josué em segurança, para contar tudo o que tinha acontecido. E Raabe, eu acredito que ela ficou ali com o coração dela com um pinguinho, sabe, de esperança. Ela conseguiu enxergar ali um futuro. E olha o que Deus fez na vida dela. Naquele momento que ela decidiu, eu lembrei daquele versículo. Põe para mim, por favor, Beto. Josué 24:15. Eu acredito que Raabe, que essa palavra falou no coração dela. Assim, ela começou a fazer planos. Eu acredito que como seria a vida dela depois. Olha o que fala aqui. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu fiquei com esse versículo quando eu lia e pensava sobre a história de Raabe, sobre a esperança no futuro que ela teve, e o Senhor foi falando ao meu coração, e eu lembrei desse versículo. Eu acredito que Raabe, ela ficou, sabe, ministrando isso no coração dela. Falei: se eu tiver a oportunidade de sair daqui, isso é eu que estou falando, tá, gente? Eu acho que Raabe falou assim: vai ser outra vida para mim, para minha família, sabe? Essas pessoas aqui não me respeitam por causa da minha história, mas eu vou ter oportunidade de recomeçar. Ela enxergou um futuro novo, ela enxergou uma vida nova, sabe? Ela não ficou presa ao presente, nem olhou para o passado dela. Ela olhou para frente, ela olhou para o futuro, sabe? Ela imaginou coisas novas, ela viu um recomeço, e foi isso que aconteceu. Coloca lá em Josué 6, a gente vai ler o 22 e 23. Olha o que aconteceu quando eles foram invadir lá Jericó. Josué, porém, disse aos 2 homens que tinham espiado a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai de lá a mulher com tudo quanto tiver, como lhe tendes jurado.
Então entraram os jovens espiãs e tiraram a Raabe, a seu pai, a sua mãe, a seus irmãos, e a tudo quanto tinham tiraram também, e toda a sua parentela, e os puseram fora do arraial de Israel. Fala glória a Deus. Gente, olha a importância. Olha, quando Deus tem algo com você, não importa a situação que você está vivendo hoje. Olha para o futuro. Nessa noite eu vim aqui falar para você, eu tomei posse dessa palavra. Se eu fosse olhar para o meu presente, se eu fosse olhar para o meu passado, misericórdia. Se eu fosse olhar para o meu presente, eu teria respondido para a apóstola ontem: apóstolo, eu não quero. Eu não quero mais ministrar. Eu não quero. Porque tem situações, tem tribulações, tem decepções, tem coisas que magoam o nosso coração. Tem situações que a gente enfrenta no nosso dia a dia que nos entristece. Assim como eu acredito que acontecia com Raabe. Mas o Senhor falou no meu coração: não sou eu o seu Deus. Não sou eu que te coloco de pé. Não sou eu que te dou força para levantar todos os dias. Então olha para o futuro, não olha para o presente. Se o presente é de morte, se no presente você está com um problema no seu casamento, se no presente você está passando por dificuldades, tira o foco, coloque essa palavra essa noite no seu coração. Olha para o futuro que o Senhor tem para nós é um futuro cheio de esperança, cheio de fé. Assim como Raabe, aquela mulher, ela teve fé. Vocês, gente, eu fui lendo e eu fiquei abismada. Eu já sabia que um dia eu lendo em Mateus, a genealogia de Jesus, eu vi uma mulher lá, Raabe. Olha, até me arrepiou. E agora, eu lendo a história de Raabe, eu já tinha lido, na verdade, uma coisa foi ligando a outra. E eu falei assim, meu Deus. Olha, quando Deus tem algo com você, o seu passado não importa. O seu presente, muito menos. Porque todo o seu futuro Ele já escreveu. Todo o seu futuro já está na mão dEle. Ele já tem tudo preparado, tudo planejado. Já está tudo ali, ó, feito. Se Ele falou: você e sua casa servirá ao Senhor. Pega essa palavra, coloca no seu coração, leva para a sua vida. Quando você levantar de manhã, você fala: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu não sei qual a situação que você está enfrentando nessa noite, mas eu sei que o Senhor tem mais. Ele tem mais para você, Ele tem mais para a sua vida, para a vida da sua família. Então não deixe as coisas te desanimarem. Lembra de tudo o que aconteceu, gente. Aí, vou eu lá continuar lendo. Cara, a Raabe, ela mudou a história da vida dela, da família dela. Depois que eles invadiram, ela foi aceita. Ela foi aceita entre os israelitas. Ela foi embora com os israelitas ali. E ela começou a viver com eles, gente. Essa mulher, ela escreveu uma nova história. Ela se tornou mulher, esposa. Ela se casou com um dos príncipes da tribo de Judá, que se chamava Salmão. Ela virou esposa de um príncipe da tribo de Judá. Olha isso. E digo mais para vocês. Só escuta comigo. Vamos lá. Coloca aí, Hebreus 11:31. Olha onde essa mulher foi citada, nos heróis da fé. Olha só, uma prostituta, uma mulher improvável. Deus não olhou para o presente dela nem para o passado. Deus não se importou com a situação que ela era. Deus viu no coração dela o desejo de mudança. Deus viu no coração dela que ela desejava um futuro diferente do que aquele que ela estava vivendo naquele momento. E olha lá, pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espiãs. Gente, essa é uma das, se eu não me engano, 2 mulheres que foram citadas em Hebreus nos heróis da fé. Essa mulher entrou na genealogia de Jesus, gente. Olha aqui, olha aqui. Raabe casou-se com Salmão. Raabe gerou Boaz, que se casou. Gente,
uma história que eu amo, que é a de Ruth, né? Eu sou apaixonada pela história de Ruth. Eu sou apaixonada por história de mulheres corajosas. E aqui está cheio de mulher corajosa. Fala glória a Deus. Olha aqui, Raabe gerou Boaz. Boaz, lembra aquele fazendeiro ricão lá? Que foi lá e tomou a Ruth para ser esposa? E escreveu uma nova história para Ruth também? Olha lá, Boaz que se casou com Ruth, que gerou Obed, que gerou Jessé, que gerou o rei Davi, gente. Fala glória a Deus. Olha, Jesus, ele é lindo. Jesus, não importa para ele o que você tá vivendo agora. Não importa para ele se você, sabe, se você está numa situação agora que você se encontra errada, que você sabe que está errada. Jesus, ele vai olhar para o seu coração. Ele vai ver a intenção que você tem no futuro. Se você tem intenção de ser uma pessoa melhor. Se você tem intenção de, sabe, de ter uma vida com ele, de mudar a sua história, a história da sua família. Deus, ele vai colocar pessoas no seu caminho, gente. Olha isso, como que esses homens foram parar lá. E sabe, e essa mulher podia não ter aceito eles, e ela aceitou eles lá na casa delas. E olha tudo o que aconteceu. Por causa da coragem, e porque ela já tinha começado a ouvir do Senhor e das maravilhas dele. É muito maravilhoso o que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Se tão somente a gente não desanimar, se tão somente a gente não ficar desacreditado, porque o Senhor, ele não nos enganou, porque ele falou que aqui não seria fácil, ele falou que aqui a gente seria perseguido, a gente passaria por lutas, por perseguições, mas ele também fala que com ele o fardo é leve. Ele é aquele que nos ajuda, ele é aquele que coloca pessoas no nosso caminho. Ele é aquele que tem um futuro escrito para a gente. E, gente, eu fiquei pensando na história de Raabe, uma mulher que antes era uma prostituta. Ela passou a ser olhada como uma mulher corajosa, que acolheu, sabe, aqueles homens lá. Desde ali, a vida toda, a história dela mudou. Vocês conseguem imaginar isso? Ela construiu uma família. Sabe, ela conseguiu ali mudar toda a história, não só da linhagem da vida dela, de toda a família. Então ela passou a ser uma mulher, sabe, respeitada. Ela se casou, sabe? Então escolha nessa noite hoje. Eu não sei como você chegou aqui, eu não sei o que o Senhor falou no seu coração, o que o Senhor tem falado no seu coração. Eu não sei por que causa, sabe, que você luta, o que você tem pedido para Deus. Mas o Senhor, ele está aqui nessa noite, passeando entre nós. E Ele escuta nossas orações. Ele conhece o desejo dos nossos corações. Ele sabe que Ele tem um futuro muito maior para cada um de nós do que aquilo que muitas vezes nós pensamos. Eu queria que vocês abrissem comigo lá em 2 Coríntios. 2 Coríntios 4. Os meninos estão rapidinho, hein? Olha esse versículo, gente. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Fala glória a Deus. Gente, vamos olhar para aquilo que o Senhor nos prometeu, para todas as promessas de vida que Ele tem na palavra dEle para cada um de nós. O Senhor, Ele tem promessas aqui. Você pode falar assim: nossa pastora, mas eu estou há tanto tempo lutando por isso, eu estou há tanto tempo esperando. Mas às vezes a gente precisa, sabe, dar umas voltinhas no deserto, porque às vezes a gente quer se afobar, a gente fica ansioso e a gente não espera o tempo das coisas acontecerem. Mas o Senhor veio nessa noite para te falar assim. Lembra essa palavra no seu coração hoje. Sai daqui com essa palavra no seu coração.
Para de olhar para as coisas que estão acontecendo agora, sabe? Entrega verdadeiramente sua vida para Deus, confia nele, confia que ele tem um futuro de vida para você, que ele tem uma esperança lá na frente para sua família, para aquelas pessoas que você ora, para aquelas pessoas que você ama. O Senhor, ele é aquele Deus o mesmo que era naquele tempo, ele é o mesmo. Ele ainda é aquele que abriu o mar, ele ainda é aquele, sabe, que fez grandes coisas. E Ele vai continuar fazendo, se tão somente a gente crer, se tão somente a gente levar essa palavra para o coração, a gente tiver fé, a gente acreditar e a gente não se deixar, sabe, corromper com aquilo que a gente vê hoje. A gente não ir, sabe, na onda de tudo que está acontecendo hoje. A gente manter a nossa fé nas coisas futuras. O Senhor, Ele tem uma vida eterna para nos entregar. Esse é o futuro. Eu acho que o que o Senhor tem no coração dele para cada um de nós é tão grande. Mas eu acho que o principal, Ele quer que todos nós possamos entrar naquele grande dia, no reino dos céus e ser merecedores de viver com Ele uma eternidade, gente. Esse é o futuro principal que cada um de nós temos que querer, que cada um de nós temos que buscar, que lutar por isso. Porque isso é uma coisa que vai ser conquistada por nós. Não depende de ninguém, depende de cada um de nós. A nossa vida eterna, o nosso futuro com Deus. Amém? Eu gostaria que vocês se colocassem em pé nessa noite para a gente orar. Coloca a mão no seu coração. Fecha os seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai. Grande és tu, Senhor, poderoso, digno de toda a honra, Senhor, digno de todo louvor, Pai. Espírito Santo de Deus, eu espero, Senhor Jesus, de todo o coração, Pai, que eu tenha conseguido falar um pouco aqui de tantas coisas que o Senhor falou ao meu coração, Jesus. Oh, papai querido, o Senhor renovou minhas forças, o Senhor me deu esperança, Pai, num futuro, papai, num futuro que eu não vejo hoje, mas é o futuro que o Senhor já tem preparado para mim, Pai. Assim como o Senhor mudou a sorte da Raabe, Pai, daquela mulher que não tinha perspectiva pelo presente, Pai. Mas ela tão somente teve fé em tudo que ela ouvia de Ti, Senhor. E ela teve um lindo futuro, Pai, preparado por Ti, Jesus. Por isso eu te peço nessa noite, Senhor, por cada filho, por cada filha sua que está aqui, Pai. Por cada coração sedento de Ti, Espírito Santo. Entra agora, papai querido, na vida, Senhor. Nos familiares, Pai, na casa, Senhor. Muda, papai querido, tudo aquilo que precisa ser mudado, Pai. Traz novo ânimo para nossas vidas, Senhor. Traz novas expectativas, Senhor. Traz esperança, Pai, de um futuro melhor. O Senhor é aquele que já preparou todas as coisas, Pai. Basta que nós creiamos, Senhor, e que nós continuemos, Pai, firmes diante de Ti, Senhor. Que não nos dobremos, papai querido, às coisas do mundo, Espírito Santo. Eu te louvo e te agradeço, Pai, porque o Senhor é um Deus bom, um Deus misericordioso, Pai. Encontra aqui, papai querido, essas pessoas, Senhor, que querem nessa noite, Pai, planejar um futuro, Pai, um futuro de vida, um futuro de paz, um futuro de novas conquistas, de realizações, Senhor. Em nome de Jesus, papai querido, eu te louvo, Senhor, e te agradeço, Pai, por essa oportunidade, Senhor. Amém.